meu irmão e minha irmã, graça e a paz do Senhor Jesus. Uma boa noite para todos. Você que está entrando aí conosco, seja muito bem-vindo. Estamos aqui no nosso culto online, quinta-feira, da Igreja Metodista Vital Brasil. Quero estender minha boa noite para você, aqueles que estão aí com você, com a sua família, que estão assistindo o culto. Muito obrigada por você estar aqui. Que Deus te abençoe, que possamos estar juntos nesse tempo, nesse dia que o Senhor separou para nós. Amém? Aqui é a pastora Suzana, estou falando do culto da Igreja Metodista Vital Brasil. Você que não nos conhece, está chegando aí também conosco. Seja bem-vindo e bem-vinda em nome de Jesus. Vamos começar então o culto dessa noite com uma palavra de oração. Quero convidar você, aonde estiver, a estar orando junto comigo, se juntar a mim em oração nesse momento, né? Clamando a presença de Deus, para que tudo que nós formos fazer durante esse tempo seja dirigido pelo Espírito Santo de Deus, aquele que está conosco em todo o tempo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus, estamos aqui na Tua presença, colocamos, Senhor, debaixo de Ti, Senhor, todas as coisas, ó Pai. Queremos te pedir que o Senhor venha, o Senhor faça morada na nossa vida, que o Senhor nos toque, Senhor, nessa noite. Queremos que, Senhor, te exaltar, queremos te adorar. Estamos aqui, Senhor, para entrar na tua presença, para, Senhor Deus, louvar o teu santo nome. Recebe, Senhor, aí a nossa oração, a nossa adoração a ti, ó Pai. Ó Senhor, intercedemos agora, Senhor, pelo teu mover, pelo teu poder, Senhor, nas nossas vidas, ó Pai. Que o louvor, a adoração chegue até ti, ó Senhor, e fala conosco através da tua palavra, da leitura, Senhor, da palavra e a ministração essa noite, ó Pai. E aquele que está chegando agora, Senhor, aquele que está, Senhor, ó Deus, oprimido, seja liberto. Aquele que está enfermo, seja curado. Que através do poder, Senhor, da tua presença e da tua palavra, Senhor, vidas sejam transformadas nesta noite. É que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Seja bem-vindo, então, meu querido e minha querida. Eu quero ler com você ainda a palavra do Senhor que está em Hebreus, né? Abra junto comigo, pegue a sua Bíblia, Hebreus capítulo 10. Vamos ler do verso 19 até o verso 25. Amém? Diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Aleluia! Quero chamar a tua atenção para o verso 23, no final diz: pois quem fez a promessa é fiel. Através de Jesus Cristo, somos convidados a entrar na presença de Deus, sabendo que Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele é fiel, Ele fez a promessa e há de cumpri-la na minha vida, na sua vida, na vida da Igreja de Cristo Jesus. Amém? Vamos então louvar ao Senhor neste momento, que você possa adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? Que no meio dos louvores Deus habita. Enquanto nós louvamos, nós chamamos a presença de Deus, a presença de Cristo para as nossas vidas, para onde nós estamos. Amém? Enquanto você louva, o Espírito Santo de Deus
toca no seu coração. Vamos abrir o nosso coração, abrir a nossa boca, a nossa mente e adorar a Cristo nessa noite, em nome de Jesus. Convido você, então, a juntos adorarmos ao Senhor. Amém. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim
mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Olá, meu irmão, minha irmã, estamos de volta para compartilhar agora a palavra do Senhor, amém? Vamos estar meditando naquilo que o Senhor tem falado conosco, falado aos nossos corações. Então, o tema dessa noite, né, estamos falando sobre Juízes, vamos falar sobre a luta, a guerra que Gideão travou, né, o povo de Deus ali vencendo a batalha contra o inimigo. E esse tema fala sobre as armas que eles usaram. Na verdade, foram armas espirituais dadas por Deus, estratégia para vencer a batalha, que era quebrar o cântaro, tocar a trombeta e erguer a tocha, que é o tema dessa ministração, desse culto essa noite. E eu peço que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração, ministre na sua vida, né? Porque talvez você esteja cansado de lutar, talvez você tenha, né, até se perguntado tantas vezes por que você tem lutado e ainda não tem conseguido a sua vitória, não consegue vencer e muitas vezes está cansado de lutar. Nós passamos por muitos momentos em que a luta parece ser pesada e cansativa, né? A luta espiritual, as batalhas que nós travamos no nosso dia a dia, as questões que precisamos vencer, ultrapassar, né? Os problemas que aparecem para nós, muitas vezes fazem com que a gente fique cansado, sobrecarregado. E Deus tem uma palavra para nós essa noite sobre como não lutarmos com as nossas próprias forças, mas aprendermos com a história de Gideão, como foi que Deus deu a vitória para o seu povo através do juiz e como Deus pode dar a vitória para a sua vida essa noite, amém? Não lutar com as suas próprias forças, e sim com as armas de Deus, amém? Então eu quero ler junto com você a porção da palavra do Senhor que está em Juízes, capítulo 7, vamos ler do verso 16 ao verso 22. Eu peço que você abra então a sua Bíblia junto comigo, para que nós possamos ler esta passagem que fala um pedaço apenas, depois você pode ler todo o capítulo, sobre esta batalha do povo de Deus, né? Vencendo os medianitas, lutando contra os medianitas. Fala assim, a partir do verso 16. Então, repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas, cântaros vazios e com tochas neles. E disse-lhes, olhai para mim, fazei como eu fizer.
Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial e direis, pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com eles iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado os guardas, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que faziam nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas, e despedaçaram os cântaros, e seguraram na mão esquerda as tochas, e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamaram, espada pelo Senhor e por Gideão. Permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu rumo a Zererá, até Bet-sita, até ao limite de Abel-Meolá, acima de Tabate. Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nós lemos, Senhor, a tua palavra. E nós cremos que ela é poderosa, Senhor, para suprir, Senhor, as nossas necessidades essa noite. Eu peço que o teu Espírito Santo fale conosco. Venha ministrar, Senhor, na nossa vida o que precisamos ouvir, o que precisamos sentir, aquilo que precisa ser curado dentro de nós. Que o Senhor possa fazer, Senhor, a tua obra, Senhor Deus, nas nossas vidas. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amados, nessa passagem, nós vemos então, aprendemos com Gideão o processo em que Deus interfere na vida do povo, com o clamor, com a direção, com a oração. Deus ali ministra, dá a direção para o homem, para Gideão, como vencer essa batalha. Então aprendemos que é preciso ter sempre coragem, disposição e organização. Deus é um Deus que nos dá coragem, mas Ele manda a gente ir, a gente fazer. Ele nos capacita, mas Ele deixa a porção do homem para que o homem faça. Aquilo que eu e você podemos fazer, Deus não vai fazer. Então, é preciso haver coragem, é preciso a determinação, ter disposição. Deus tem dado disposição, deu ali para Gideão e tem nos dado palavras, tem nos fortalecido, tem dito para nós, continue, persevere na caminhada. E também organização, ou seja, Deus delimitou quantas pessoas iriam, disse o que eles precisavam fazer, como fazer. Então Deus é um Deus também de organização. Então antes de ir para a luta com os midianitas, esse povo cruel que perseguia, e o exército muito numeroso da época, quase impossível eles vencerem humanamente, e Gideão vence na história com 300 homens apenas, ou seja, escolhidos por Deus, para mostrar realmente que a batalha foi vencida sob a poderosa mão de Deus. Então, uma das coisas que nós temos que saber, que nós lutamos a guerra, mas quem vence a batalha é o Senhor, em nome de Jesus. Ele é que vence a nossa batalha. Precisamos orar, precisamos colocar Deus à frente, precisamos clamar para que Deus nos conduza, que Deus nos oriente, que Deus nos mostre o caminho para vencermos as nossas batalhas diárias, Então, 2 vezes Gideão perguntou ao Senhor, ele perguntou a Deus o que precisava fazer, Deus orientou, e ele falou com o povo, aqueles que gostariam de voltar, de retornar por causa do medo, deveriam voltar para casa. Ou seja, e vários retornaram. Ou seja, o medo é algo que nos paralisa. O medo é algo que realmente impede as nossas vidas, cada dia, de nós vermos o poder de Deus sobre nós. O medo, ele tira a fé de circulação. Quando nós agimos com medo, nós não estamos sendo dirigidos pela fé. E uma das coisas que Deus gosta, que Deus testa, que Deus cuida, que Deus olha, que Deus percebe,
é a nossa fé em Deus, o quanto nós cremos, o quanto nós acreditamos, o quanto nós esperamos que Deus faça algo na nossa vida. Então eu espero, amado, que você essa noite seja fortalecido na sua fé, que a sua fé possa crescer, possa aumentar e que você com esta palavra veja como é crer em Deus e ver Deus fazer um milagre. A segunda coisa que ele pergunta também, né, o outro teste, foi o povo ir lá, né, os homens que estavam sendo convocados, chamados para ir à guerra, o teste à beira d'água, do rio, para ver quem é que ia baixar a guarda. Aqueles que iam desesperado, como a gente fala, desesperado ao pote, né, baixando para beber água, né, ensandecido, com muita sede ao pote. E aí, ele fala que aqueles que tinham se agachado que poderiam retornar, ficando apenas com aqueles que tinham se ajoelhado e levado a água até a boca. Ou seja, fala que ficou claro ali, né, que Deus delimita 300 homens através de uma estratégia. Homens direcionados, escolhidos por Deus. Eu quero dizer, amado, que nós somos escolhidos do Senhor para agir com a força do braço do Senhor e não com a nossa força. Não depender daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós somos, daquilo que nós conhecemos, mas pela força e o braço do Senhor. Que é que você tem confiado? Em quem você tem esperado? Em quem que você tem investido quando você precisa de ajuda? Nós precisamos investir tempo na presença de Deus. Amém? Além disso, então, essa luta ficou claro a ação divina, porque 300 homens não poderiam vencer humanamente 22 mil homens, que era o exército do inimigo. Mas diz ali, né, no verso 22, mais à frente, que Deus confundiu o inimigo, né, para que eles mesmos fossem destruídos. Então, amado, muitas vezes nós precisamos confiar na estratégia do Senhor. Podemos pensar que Deus não está fazendo nada, ou que Deus está parado, mas Deus tem o seu tempo, a sua estratégia, o seu modo, o seu modo perfeito de fazer. E aí aqui nós podemos tirar algumas recomendações, algumas ideias, algumas formas de nos conduzir, como nos preparar então para a luta, que foi assim que Deus preparou esses homens que foram lá à luta junto com Gideão. Então as armas dessa batalha não foram as armas que eles estavam acostumados, ou seja, lanças, espadas, o escudo, ou outras coisas que eles usavam naquela época, como a lança, como a talhadeira, como outras coisas que eles usavam no exército. Então, o que eles usaram ali foi um cântaro que era usado para beber água, uma trombeta, que era usado para clamar, para expressar, para tocar, né, chamar, e uma tocha de fogo, que era usada para iluminar, está a partir do verso 16, que foi. E Gideão falou uma coisa muito interessante, se você perceber no início, ele disse, olhem para mim, quando eu fizer, vocês começam a fazer. Do jeito que eu fizer, vocês copiam e façam. Isso me leva a crer que muitas vezes nós somos exemplo para muitas pessoas ao nosso redor. E assim deveríamos ser, né? As pessoas estão olhando para nós, estão vendo o que nós estamos fazendo, como nós estamos fazendo, né? Nós somos exemplo a ser seguido, já diz Paulo, né? Sigam o meu bom exemplo, sou o bom exemplo de Cristo. E também de nós sermos obedientes àquele povo, não, aqueles homens ali escolhidos, os 300, eles estavam ali sendo instruídos a fazer apenas quando o líder mandasse fazer, debaixo de uma autoridade, de um processo, debaixo de algo determinado por Deus. Muitas vezes nós queremos fazer as coisas de acordo com a nossa cabeça, do nosso jeito, da nossa forma. E às vezes não é. Se Deus colocou um líder, Deus colocou alguém ali para estar direcionando, Deus vai dar a direção para esta pessoa. E nós precisamos crer que como a própria palavra de Deus diz, todo líder, todo rei colocado está debaixo, toda autoridade está debaixo
na mão de Deus. Então nós devemos seguir e obedecer. E essas três, então, quero falar específico sobre essas três armas, entre aspas, espirituais, mas eram coisas naturais, mas que foram usadas de uma forma espiritual para vencer a batalha. Como isso pode nos ajudar hoje? O que seria, então, verso 19, ele fala, quebrar o cântaro. Ao quebrar o cântaro, um grande estrondo houve, então, né? Porque eles quebram no chão, e ali assusta os midianitas, o inimigo. Então o cântaro, ele escondia dentro dele a tocha, né? E ao ser quebrado, a tocha foi exposta para iluminar. Muitas vezes o cântaro esconde a nossa luz e por isso precisa ser quebrado. Quebrar o cântaro significa negar a si mesmo, assim como Jesus ordenou. Então, para vencer é preciso renúncia, resignação, abstinência, principalmente do pecado. Renunciar às coisas que atrasam a nossa vida, que faz com que a gente tenha limite nas coisas espirituais, renunciar os prazeres, renunciar o egoísmo da carne, ou a vaidade, ou aquilo que tem nos prendido, nos atrapalhado a viver as coisas de Deus. Então, quebrar o cântaro é realmente fazer com que aquilo que está sendo encoberto seja mostrado. A luz precisa brilhar, a luz precisa aparecer, né? O que está dentro de nós, que vem do Senhor, precisa estar sendo ministrado para as pessoas, na vida das pessoas. E você negar a si mesmo não é fácil. Eu lembro o próprio exemplo de Cristo, né? Ele tem aquele período em que ele decide obedecer a Deus, que ele sabia que seria árduo, que seria penoso, que seria com dificuldade. E ele vai ao Getsemane orar. E ali quando chega ele fala, Senhor, se for possível, passa de mim este cálice, porque ele sabia que ele passaria por muitas lutas e tribulações, problemas na carne, no espírito, angústias, sofrimento. Ele levou sobre si, ele carregou sobre si todo o pecado para que nós pudéssemos ser livres. Mas ele disse, mas Deus, que seja feita a sua vontade. Ali ele estava dizendo, ó Deus, expondo, né, o que estava dentro do seu coração. A minha vontade é essa, mas eu não quero que a minha vontade seja feita. Eu quero que seja feita a vontade de Deus. Então você ter um sentimento diferente, né, é possível, é totalmente normal, é humano. Mas saber e crer e esperar que a vontade de Deus seja melhor para você. Saber, crer, esperar e aceitar que a vontade de Deus é a melhor e esperar por ela. Essa é a grande diferença. É negar a si mesmo. É cada dia querer ser igual ao Senhor, igual a Cristo, ser como Cristo fez, como Cristo falou, como Cristo pregou, como Cristo falou, mostrou a vinda do reino de Deus aqui na terra, o amor de Deus expresso através das ações e da fala de Jesus. Isto é negar a si mesmo, né? A segunda coisa, no verso 19, então, que é tocar a trombeta. E o que isso significa, então? A trombeta, naquela época, era o chifre de carneiro, que era limpo, era extraído e tal, e virava uma trombeta. E, ao tocar a trombeta, em 3 grupos, 100 de cada vez, ia aumentando. Então, e eles também se revezavam para não se cansar, né? E mantiveram, então, o sonido, o som, por muito tempo. Então, quando um grupo parava, cansava, o outro começava automaticamente, ecoando em todo o vale onde o inimigo estava. Então, tocar a trombeta significa testemunhar Jesus. Não ter vergonha do evangelho. Como Jesus disse, né? Não nos envergonharmos do evangelho de Cristo, né? A igreja precisa se unir cada vez mais e manter o som da trombeta ecoando
no mundo, testemunhando o amor de Deus, falando do amor de Jesus, né? Ministrando, falando para as pessoas. Quem sabe alguém perto de você precisa ouvir da palavra de Deus. Quem sabe um vizinho seu precisa ouvir a palavra de Deus. Quem sabe um amigo seu próximo está precisando de uma palavra, de um sonido de Deus, de um som bom no seu ouvido, no seu coração. Às vezes as pessoas recebem tantas palavras negativas, tantas coisas ruins. Nós ligamos a TV, vemos tantos desastres, tantas coisas ruins. Como nós precisamos, nos dias de hoje, receber uma palavra boa, uma palavra de incentivo, uma palavra de ajuda, uma palavra de vamos lá, eu estou contigo, você vai conseguir, não desista, né? Deus tem um plano para a sua vida, tem um projeto para você, você pode aceitar Jesus, pode entregar a sua vida para Cristo, né? Uma palavra que ecoe coisas boas, né? A igreja precisa, então, ecoar para todos essa palavra. E um amigo da faculdade ou alguém do seu trabalho esteja passando por um problema e você precisa ecoar, né? E aqui ele fala sobre, né, não parar, não desistir. Então, as trombetas ecoavam e tocavam o tempo todo até chegar ao ouvido do inimigo. Então, ao tocar a trombeta, anunciamos a Cristo, como Gideão mandou que gritassem, pelo Senhor e por Gideão, no verso 18 e 20. Precisamos lutar pela igreja de Cristo, precisamos falar daquilo que nós acreditamos, como nós acreditamos, ou seja, falar do evangelho de Jesus, né? Não estar ali limitado às questões, né, nesse tempo político ou social, mas falar realmente do evangelho, do reino de Deus, daquilo que Deus veio a anunciar. A trombeta também anunciava, né, grandes acontecimentos, e nós temos um grande acontecimento que a igreja espera, que é a volta de Cristo, e nós devemos proclamar isso, nós devemos falar isso, nós devemos anunciar isso, que Cristo está voltando, que as pessoas precisam se arrepender. Eu e você precisamos nos arrepender todos os dias, nos voltar para o Senhor, porque Cristo voltará para buscar a sua igreja. Aleluia, glória a Deus. E por último, no verso 20, ele fala, né, depois que quebrou o cântaro, ou seja, aquilo que estava escondendo a tocha, erguer a tocha, levantar a tocha, depois desse grande sonido. Então a tocha serviu para iluminar o caminho do exército e confundir a visão do inimigo, pensando que havia muito mais homens no alto da colina do que realmente haviam, que eram só 300, né? Então a nossa tocha, aquilo que nós devemos levantar, a luz fala sobre a palavra de Deus. Salmo 119, 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nossa tocha é a palavra de Deus que nos ilumina, né? E nos faz ser fortes diante do inimigo e diante das circunstâncias, daquilo que nós passamos, daquilo que sobrevém sobre nós. Ou seja, não deixe que o inimigo traga coisas para a sua mente que sejam contrárias à palavra de Deus. Eu costumo dizer que setas malignas, quando vêm na nossa mente, nós devemos atacá-las, refugá-las com a palavra de Deus. E quando o inimigo colocar, então, coisas dizendo que você não pode fazer, que você não vai fazer, ou que vai dar tudo errado, ou a ansiedade, ou as frustrações tomarem conta de você em alguma situação, você deve falar, repetir, colocar para fora como trombeta a palavra de Deus. Repita a palavra de Deus, fale a palavra de Deus, leia a palavra de Deus em voz alta, né? Escreva textos da palavra de Deus, assim na porta, na sua casa, na geladeira, no banheiro, na cozinha, onde você estiver passando. Decore textos da palavra de Deus estratégicos que falam
mão de Deus, do poder de Deus, de quanto Deus é poderoso e quanto Deus pode mover versículos que fortaleçam a sua fé. E aí, quando o inimigo vier te atacar, e quando vier opressão sobre você, ou quando você estiver ali na batalha, erga a tocha, como o povo fez, ou seja, erga a palavra de Deus sobre a sua vida e sobre essa circunstância, falando, proferindo, declarando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem poder. E ao anunciá-la, você está declarando a palavra do Senhor e fazendo com que ela seja executada, com que ela seja declarada, com que ela seja derramada sobre aquele momento e sobre aquela circunstância. Ali, quando Gideão e aquele povo levanta a tocha, eles estão declarando a vitória em nome de Jesus, aleluia. Então fale e declare a vitória de Deus sobre a sua vida, meu amado e minha amada, em nome de Jesus. Então nossa tocha é a palavra de Deus, amém? Jesus disse que não devemos esconder nossa luz e sim mostrá-la ao mundo, né? A tocha, a luz, a chama, também na Bíblia chama, também fala do Espírito Santo, né? A presença do Espírito Santo não pode se apagar na vida do cristão, na nossa vida. Declare a palavra de Deus e a bênção de Deus, amém? Jeremias 29:11 diz, né, que eu é que tenho pensamentos de bem e não de mal para vos dar o fim que desejais, diz o Senhor. Deus tem bênçãos para as nossas vidas e vitória para a nossa caminhada em nome de Jesus. Assim como Gideão venceu os midianitas, um exército de 22.000 homens armados e prontos para a guerra. Venceu com essas três coisas, né? A tocha, o cântaro, a tocha, né? E o cântaro e a trombeta. O cântaro, a trombeta e a tocha. Lá no alto daquele monte. E venceu apenas com 300 homens, pouquíssimos homens, mas com a poderosa mão de Deus. E ali Deus confundiu o inimigo quando eles declararam, levantaram as tochas, iluminando todo o ambiente, trazendo à luz tudo aquilo que precisava ser trazido, né? Declarando a palavra de Deus. Declare a palavra de Deus na sua casa, declare a palavra de Deus na sua família, declare a palavra de Deus na sua vida, né? Dizendo Deus é poderoso, exclamando aquilo que Deus é, exclamando as coisas que Deus faz, o poderio de Deus, e as trevas vão recuar em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus, Deus te dará a vitória, em nome de Jesus. Então, para lutar, para vencer é preciso lutar, uma luta, né, diária, e não lutar da nossa maneira, com as nossas forças, né, mas lutar com a força e a forma de Deus, para nos dar a vitória. Essa é a vitória que vem do Senhor, amém? Vamos então estar orando nesse momento, para que Deus possa também trabalhar na sua vida, né? Abençoar a sua casa essa noite. E se você está passando por algum momento, alguma dificuldade, coloca diante do Senhor agora a palavra de Deus na sua vida, amém? Deus, nós oramos nesse momento, quero colocar, Senhor, as nossas vidas em tuas mãos. Eu oro, Senhor Deus, e intercedo, ó Pai, pelas nossas vidas, ó Pai, essa guerra, essas batalhas que estamos lutando, nos dê força, coragem, fé, ó Senhor, fortalece, Senhor, as nossas vidas, Senhor Deus, e possamos, Senhor, declarar, Senhor, a Tua palavra, que o Senhor é santo, que o Senhor é poderoso, que o Senhor tem maravilhas, Senhor, e bênçãos, Senhor, para as nossas vidas, ó Pai. E essa noite, a nossa fé seja, Senhor, fortalecida em Ti. Abençoe, Senhor, esta casa, esta família, em nome de Jesus. Todos que estão aqui, Senhor, reunidos em oração nesse momento,
Que o Senhor possa visitar, que o Senhor possa tocar, que, Senhor, ao assistir, Senhor, esta palavra, ao partilhar essa palavra, entre nesse coração e produza frutos, Senhor Deus, para que seja, Senhor, a boca profética aonde for, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu amado e minha amada, seja fortalecido na força do Senhor e que Deus te dê uma semana abençoada, em nome de Jesus. Deus te abençoe hoje e sempre. Amém e amém. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo.